pessoal, boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje é quinta-feira, como bem sabemos, é dia de mais uma live, dia 24 de setembro de 2020. Eu espero que desde já você já compartilhe aí nas suas redes sociais essa live para levar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Fique atento aí, não desfoque o seu olhar nesse momento de mim, como também os seus ouvidos estejam atentos à palavra de Deus, porque é certo que o Senhor vai falar poderosamente nesta noite. O título da mensagem é O Vencedor. Por que o vencedor? Porque muitas pessoas, aliás, eu creio que a maioria das pessoas, de cada 10, eu creio que os 10, querem vencer na vida, os 10 querem conquistar alguma coisa, os 10 querem lograr êxito em alguma coisa, em alguma área da sua vida, seja lá qual for. Mas também eu quero desde já avisar que mesmo essas pessoas que têm aí a vontade, o desejo de ter uma vida abençoada, de ter uma vida segundo aí o desejo do coração de cada um, sem exceção, essas mesmas pessoas, seja ela 10, 20 ou 8 bilhões, que é o que temos aí em todo o planeta Terra, elas passam por problemas, tá? Ninguém consegue conquistar algo, alguma coisa, e sem ter um problema, sem ter aí uma dificuldade, sem ter uma batalha para travar, uma guerra para vencer. Porque as nossas vitórias, elas são justamente aí mediante as nossas guerras, mediante as nossas dificuldades que temos. Que para que eu venha ter, para que você venha ter vitória na sua vida, é certo que temos que travar uma batalha. E é sobre isso que eu vou falar nesta noite, sobre vencer na vida, como vencer na vida, e também falar sobre os momentos que passamos, sobre as guerras que passamos e como vencê-las, para que então possamos chegar do outro lado vitorioso aí, louvando e dando glória ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, ao grande Deus, tá? Eu vos saúdo com a graça e paz, desculpe porque eu não saudei no começo do vídeo, tá bom? Mas, mais uma vez, eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais. Chama o pessoal para assistir essa live aí, que é certo que o Espírito Santo vai falar poderosamente nessa noite. Eu acho que o som está baixo, eu vou aumentar um pouquinho. Peço que você abra a sua Bíblia lá em 1 Reis 17. Fala acerca do homem chamado Elias, o profeta Elias. Eu creio que a maioria das pessoas conhece, já ouviu falar ou já leram a respeito do profeta Elias. Foi um homem muito usado por Deus, mas também teve os seus momentos aí de fraqueza, o qual todo homem, sem exceção, teve, como eu falei agora anteriormente, tá? Vamos lá. Capítulo 17 de Elias está escrito o seguinte: depois que eu ler tudo aqui, eu vou estar lendo, vou estar explicando algumas coisas, e no fim eu vou falar outros versículos para fechar com chave de ouro, para que você possa entender como se deve vencer na vida. O que eu tenho que fazer para vencer na vida? O que eu tenho que fazer para ser visto por Deus, para que então a minha vida venha a ser uma vida aí abençoada, segundo a vontade de Deus, logicamente, e não tão somente a minha, porque tem que casar a minha vontade com a vontade de Deus, porque nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus, e nós temos que aprender o seguinte, que venha prevalecer a vontade de Deus, e não a minha vontade, que é um dos conselhos que o Senhor vai dar quando Ele ensina lá na oração do Pai Nosso, como se deve orar. Ele vai estar falando acerca disso também aí, que venha a ser feita a vontade de Deus e não a nossa, Pois bem, vamos lá, eu creio que você já abriu a palavra, se não, depois você volta o vídeo lá e acompanha tudo bonitinho, tá bom? A partir de então, eu entrego agora a minha boca ao Espírito Santo, para que possa falar a mim e a você profundamente. Elias prediz contra Acabe, aqui é o título que está falando. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ao rei Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aconteceu que o profeta Elias, ele profetizou sobre Israel que não haveria chuva durante aí 3 anos. Ele falou, segundo a minha palavra, e tal coisa aconteceu. Eu vou abrir outros pontos aqui, depois você acompanha, tá bom? No 17:14 vai estar falando o seguinte. Depois eu vou falar tudo novamente para você. A farinha da panela
não se acabará, o azeite da botija não se faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Depois que Elias, ele profetizou aquela seca sobre aquela terra, automaticamente faltou água, faltou alimento e tudo mais. E Deus o enviou à casa de uma viúva que pouco tinha para comer. E falou para essa viúva que fizesse para ele o pão e desse para ele antes de dar para o filho dela. Tal coisa ela fez, ela creu e foi abençoada por isso. Ele falou então que não faltaria a farinha na panela, como também o azeite da botija não acabaria de mandasse aí a chuva sobre a terra. Mais para frente, o filho dessa mulher, ele veio aí a ter uma doença e morreu. Lhe faltou o fôlego, que está aí no 17 e 17, né? E diz assim: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego achou. Pois bem, a criança morreu. Lá no 23 do 17 vai estar escrito o seguinte: e Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e disse: vês aí, o teu filho vive. Ou seja, o filho morreu. Depois ele ressuscitou aquela criança, tá? Ele deitou sobre a criança e ela voltou a viver. No 18, 19 está escrito o seguinte, depois eu vou resumir tudo isso aqui para você entender aonde eu quero chegar. Agora, pois, manda reunir-se a mim, Elias falando. Agora manda reunir a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Prosseguindo, no 19 agora, no capítulo 19, versículo 4, vai estar escrito o seguinte: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte. Ele pediu para morrer. E deitou-se e dormiu no versículo 5, debaixo do zimbro. E eis que o anjo então o tocou e lhe disse: levanta-te e come. No 7 do capítulo 19. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. Levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. No 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. No versículo 11 do capítulo 19 de 1 Reis está escrito o seguinte: e Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Pois bem, chegamos até onde eu queria. Agora vamos aí meditar em relação a isso. Esse homem de Deus chamado Elias foi um homem que fez muitos feitos, foi um homem que fez muitas coisas. Você vê que eu estou falando do homem que ele profetizou a seca e a seca aconteceu. Esse homem saiu daquela cidade e foi se esconder conforme a ordenança do Senhor. Esse mesmo homem que eu estou falando foi o mesmo homem que chegou para aquela viúva, a viúva de Sarepta, e pediu alimento, ela deu, ela fez a multiplicação ali da farinha e do azeite e não faltou conforme aquilo que ele havia dito. Eu estou falando desse homem, do mesmo homem que pegou o filho daquela mulher que havia morrido de uma grave doença e o ressuscitou. Esse é o Elias, do mesmo os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera. É o Elias que eu estou falando. Esse é o Elias que fez descer fogo do céu e consumiu ali o holocausto que ele havia feito, desmoralizando assim os 400 profetas de Baal, os 450 mais os 400 de Acera.
esse Elias que eu estou falando. Só que esse mesmo Elias que fez todas estas coisas é o mesmo Elias que se escondeu na caverna, que ficou triste, que pediu a morte. Ele pediu para morrer. Então, o anjo chegou até ele e o tocou. É sobre isso que eu quero falar. Você vê que o anjo chegou até ele e o tocou uma vez, duas vezes. Então ele se animou novamente. Então ele novamente se pôs de pé. Porque ele foi fortalecido por Deus. Porém, ele andou aí 40 dias e 40 noites por conta desse alimento. Ah, que alimento maravilhoso, né? Chegando na caverna, então, o Senhor falou, Elias, se coloca aí na caverna, perante a caverna que eu vou falar contigo. Então, quando ele se colocou aqui no 11, né, e Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor passava como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. É sobre esse Deus que eu quero falar para você. Que muitas vezes a gente nos deparamos com essas adversidades, com essas questões na vida e a gente não sabe o que fazer. Às vezes nós que somos cristãos, que temos servido a Deus, logo no passado, quando nós nos chegamos na igreja, quando nós nos convertemos, aliás, quando Deus nos converteu, que Ele nos chamou para servir a Ele, nós fizemos muitas coisas. Nós fizemos muitos feitos, nós levamos a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam cativas e necessitadas. Nós levamos aí uma oração, uma cura, levamos algo para alguém, levamos o fruto para aqueles que necessitavam de fruto. Porém, depois de muito tempo que a gente tem servido a Deus, refiro o meu a quem serve a Deus, a quem tem o Espírito de Deus, ou ainda que não tem o Espírito de Deus, mas tem feito aí a obra de Deus, tem levado a palavra às pessoas, tem levado o alimento físico e espiritual à pessoa. Depois de tudo isso, você se encontra cabisbaixo. Depois de tudo isso, a pessoa se encontra depressiva, angustiada e escondida em uma caverna, escondida em sua casa, escondida aí, escondendo de si mesmo, porque está com medo, porque está debilitada, acreditando que Deus não é mais com ela. Deus é contigo, como Deus também é comigo, e nós temos que ir para cima. A gente não pode ficar cabisbaixo, preso na caverna, escondido na caverna, porque o Senhor está te chamando lá fora, para você sair da caverna, para que então Deus possa falar com você. E é nesta noite, é nesse momento que Deus fala com você. É nesse momento que Deus envia um anjo aí onde você está. Eu não sei como que está a tua vida nesse momento. De repente você está depressivo, você está cabisbaixo, não crendo que Deus é com você, acreditando que você não presta mais para nada, que você não tem valor nenhum. Entenda uma coisa, Deus é contigo. Eu estou falando desse Deus maravilhoso, do Deus que fez Elias profetizar a seca, do Deus que fez Elias enfrentar os 450 profetas de Baal, do Deus que usou Elias para poder abençoar a viúva de Sarepta, do Deus que ressuscitou o filho dessa viúva. Eu estou falando do Deus que usou Elias em tudo isso. Esse Deus que usou Elias, você vê que depois que o anjo o tocou, o alimentou, que ele recebeu o alimento uma vez, duas vezes, o anjo o tocou, então Elias novamente se levantou, se pôs de pé e foi fazer a ordem de Deus. Só que depois de tudo isso, qual foi a recompensa de Elias? Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, como eu creio que você que está me assistindo nesse momento deve saber disso. Eu estou falando desse Deus que pode mudar a sua vida. Mesmo que você esteja cabisbaixo, como Elias esteve naquela caverna com medo de ser morto por conta da rainha que o queria matar, ele se escondeu. Ele não tinha que ter medo. Porque como poderia ele ter medo de uma mulher pelos feitos que ele fez? Ele fez descer fogo, ele destruiu os profetas de Baal, ele curou uma criança de morte, ele abençoou uma viúva, ele profetizou a seca, ele fez descer fogo do céu. Esse mesmo Elias depois, ele estava numa caverna depressivo, pedindo a morte, como fala a própria palavra de Deus. Só que quando ele pediu a morte porque não aguentava mais, então Deus veio até ele, se revelou a ele. O anjo veio até ele e o tocou. E depois que o anjo tocou uma vez, duas vezes,
Elias andou durante 40 dias e 40 noites. E nesta noite de quinta-feira, dia 24, o anjo do Senhor está aí na tua casa, te visitando nesse momento, para tocar em você. Não para você andar 40 dias e 40 noites, mas que você permaneça com Cristo toda a sua vida. Até a tua morte, a tua partida ou até a volta dele. Esse Deus que eu quero te apresentar. Porque é como vai dizer a palavra de Deus lá em Salmos 3:5, se eu não me engano, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Busque a Deus, entenda isso. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é se humilhar diante de Deus. É a minha humilhação diante de Deus que vai fazer com que você se fortaleça, com que você seja colocado de pé por esse Deus. Você vê que quando Deus chegou até Elias ali, ele veio e falou: Elias, sai para fora da caverna. Então veio um vento, Deus não estava no vento. Então veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Então veio o fogo, Deus também não estava no fogo. E de repente aquela voz mansa e delicada. Essa voz mansa e delicada que é do Todo-Poderoso, que é do nosso Deus que não é arrogante. Deus não fala na arrogância. Deus não humilha. Deus não maltrata. Deus não pisa. O nosso Deus é o Deus que ajuda. O nosso Deus é o Deus que alerta. O nosso Deus é o Deus que levanta. O nosso Deus, ele é manso e delicado. Ele não é arrogante. Se o teu pastor é arrogante, então me desculpa. Deus não é com ele, porque Deus não é arrogante. Se o líder da tua igreja é arrogante, é mais bruto do que coice de burro, Deus não é com ele. Deus não está com ele, porque Deus não é arrogante. O que Deus mais quer é poder servir a você, para que você possa servir a ele. Porque primeiramente quem serve a mim e a você é Deus. Ele te dá o Espírito, Ele te dá a força, Ele te dá o ânimo para que você possa então servir a Ele. Como posso eu levar a palavra de Deus se eu não a conhecer? Como posso eu levar a cura se eu não tiver, se o Espírito Santo que habita em mim não existir em mim? Como posso eu curar alguém? Como posso eu ter discernimento das coisas de Deus se o Espírito Santo não revelar a mim? Então, primeiro, quem deu? Eu ou Deus? É lógico que foi Deus que deu para mim. É tanto que foi Ele que me escolheu. Não fui eu que escolhi a Ele. Ele vai falar ao Senhor Jesus: eu escolhi a vós outro, para que vai de fruto. Então, Ele escolhe a mim e a você, coloca dentro de cada um de nós o fruto dele, para que a gente possa levar esse fruto maravilhoso. Então, essa tristeza, ela não vem às vezes só para mim e só para você, falando de tristeza. Por exemplo, se for, vamos abrir a Bíblia agora aqui rapidinho. Se quiser acompanhar comigo, por favor, faça isso. Olha, vamos aqui em Mateus. Pronto, vamos lá. Em Mateus 26... vai estar falando do Senhor Jesus, que ele estava lá no monte e a alma dele ficou profundamente angustiada. Quando ele estava ali prestes a ser crucificado, a alma dele ficou angustiada. Eu estou falando do Senhor Jesus. Mas depois dessa angústia, então foi para a cruz, que ele sofreu e padeceu por mim e por você, ele recebeu como galardão a destra do Todo-Poderoso. Eu poderia falar de outras pessoas, como Davi, por exemplo, que Davi foi muito angustiado. Davi foi uma das pessoas que mais enfrentou guerra, foi Davi. Tanto ele teve momentos de angústia, como ele teve também momentos de prazer. Porque toda vez que ele estava angustiado, ele recorria a quem? Ele recorria a Deus. Quer ver? Se você for em Salmos, por exemplo, eu marquei aqui, Salmos 31, 9 e 10, vai estar escrito o seguinte, vamos lá. É uma live, se tiver algum erro me perdoa, tá bom? Acontece às vezes nas melhores famílias, vamos lá. Salmos, eu estou indo para o computador aqui, que eu estou buscando aqui, que é mais fácil. Salmos 31, 9, vamos lá. Salmos 31, 9, vai estar escrito o seguinte, 9 e 10. Vai estar escrito o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos então de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre. Aí no 10 ele vai falar: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus olhos se consomem. Ou seja, ele reconhecia que a iniquidade dele fazia com que a tristeza viesse morar sobre ele. É a iniquidade do homem ou de uma mulher que faz com que a pessoa venha ficar em cabisbaixo. Embora Elias não havia cometido iniquidade alguma, mas por conta de sermos humanos, muitas vezes nós nos deparamos com tal tristeza. Muitas são as vezes que nós nos deparamos aí cabisbaixo, tristes, necessitados de uma ajuda. Mas quando a gente clama a Deus, quando a gente busca a Deus, como vai aí estar aconselhando aí
Vamos lá. Isaías 55:6 vai falar o seguinte, que nós devemos buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. Vamos abrir comigo junto aqui? Para a gente meditar melhor. Vamos lá. Isaías 55, abre comigo. Você deve conhecer essa passagem, mas vamos abrir junto aqui. Tá? Isaías... Misericórdia, cadê Isaías? Isaías é tudo ao vivo, tá, pessoal? Aqui não tem nada... Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Hoje é o dia de buscar a Deus, porque Ele está perto. Pra você ter uma ideia, Ele está aí do seu lado agora. Enquanto eu estou falando aqui, sendo Ele onisciente, onipresente, onipotente, o todo-poderoso, Deus de ontem, de hoje e de amanhã, Ele é o nosso Deus. Ele está aí nesse momento a falar contigo. E nesse momento, como eu falei anteriormente, tem um anjo do teu lado te tocando para te fortalecer, para te colocar de pé e continuar a batalha. Porque Deus é contigo. Essa voz mansa e delicada que fala com você nesse momento é o próprio Espírito Santo falando com você. Você pode, você consegue. Vai em frente, eu sou contigo. Não importa os problemas e adversidades que você vai enfrentar, Deus é com você. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Eu creio que não vai acontecer isso com você, mas uma coisa eu bem sei. Se você permanecer diante de Deus, se você permanecer ajoelhado diante dEle, pedindo a Ele a ajuda necessária que você necessita e que Ele deseja para você, você pode não subir numa carruagem de fogo, mas é certo que você, ao partir, você irá morar com Cristo. É certo que se Ele voltar hoje, você irá morar com Ele. Então, grande é a nossa garantia, grande é o nosso galardão, a saber, a coroa da vida que nos está proposta àqueles que amam a Deus, para que então a gente vá para um lugar o qual nós nunca vimos. Vale a pena servir a esse Deus, como vai falar em 1 Coríntios 2:9. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o Deus que eu estou apresentando para você nesse momento. É o Deus de Elias. É o Deus que usou Elias para destruir os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Acera. Esse é o Deus que eu apresento para você. É o Deus que fez Elias ressuscitar aquela criança da viúva de Sarepta. Esse Deus que quer usar a minha vida e que quer usar a sua vida poderosamente nessa noite. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você poderosamente nessa noite. Quer ser um vencedor? Se entrega para Cristo, que você vai vencer espiritualmente falando. Como também é certo que nessa vida, como fala Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, é certo que Ele vai acrescentar, porque Ele é Deus fiel. Assim como Ele foi fiel com Elias, Ele vai ser fiel com você. Assim como Ele deu a Elias o galardão, o arrebatou para si, o tomou para si em vida, como Ele fez com Elias, como Ele fez com Enoque, né? Ele vai fazer também com que você seja um vencedor. E acima de todas essas coisas, você vai ter aí uma vida abençoada na terra. Refiro-me eu espiritualmente, porque a benção, a verdadeira bênção, não é você ter bens financeiros, é você ter o Espírito Santo. A verdadeira bênção não é você ter carro, casa, não é você ter uma empresa enorme, grandiosa, não. É o Espírito Santo, essa é a verdadeira alegria. Ainda que eu moro em um barraco. Se eu tiver o Espírito Santo, eu serei de fato, de verdade, feliz, porque a certeza da salvação e o galardão que espera para aqueles que servem a Deus e temem a Deus é maravilhoso, é grandioso, e não é nada nessa terra que possa chegar aos pés daquilo que Ele tem para mim e para você, tá bom? Que Deus possa abençoar você grandemente. Entenda uma coisa, o anjo do Senhor está aí para te tocar. Assim como tocou em Elias, não só uma vez, mas duas vezes, e o alimentou, não só uma vez, mas duas vezes. O mesmo Deus que fez isso, é o mesmo Deus que faz isso com você agora, te alimentando espiritualmente, uma vez, duas vezes, unção dobrada, para que você então possa seguir sua carreira em frente e vencer todos os obstáculos, não interessa qual, você vai vencer, porque Deus é contigo, porque é como diz Paulo, né? É como disse na verdade, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele sabia para onde ia e quem o esperava lá na eternidade. Que Deus abençoe sua vida grandemente, tenha uma quinta abençoada e até domingo com mais um vídeo aí no canal Falando com Deus. O tema eu não sei porque é tudo muito assim de imediato que o Espírito Santo me dá a palavra, tá bom? Deus abençoe sua vida.